Tchau! Você está no canal Anatomia com Romano e hoje mais um momento aqui no canal com uma aula com spoilers. Isso mesmo, você que já é aqui do canal ou você que está vendo esse vídeo agora, toda semana colocamos aqui uma aula com spoilers para você que é estudante, né, aluno, cursando algum curso da área da saúde ou já é formado, né, na área da saúde. Tenho certeza que você irá gostar muito dessas aulas com spoilers aqui, onde nós damos dicas aqui para que você possa, durante, né, o seu curso ou durante a sua atividade, ter aqui uma base de informações para te ajudar na sequência do seu curso e eventualmente alguma situação de provas ou de concursos. Esse é o objetivo, trazer aqui para você esta anatomia com uma paixão e com essas dicas, né, que servem para a gente aqui utilizar durante a nossa jornada num curso da área da saúde ou ao longo da jornada como formado aí em alguma profissão da saúde. Então, vamos lá, vamos sem demora para mais essa aula com spoilers. Essa aula hoje, então, baseada num vídeo que, se você ainda não conhece, está lá no meu canal no Instagram, Anatomia com Romano, lá uma série chamada Você Sabia, e abordamos esta estrutura aqui neste momento, né? A linha arqueada. Vamos conversar então hoje na nossa aula com spoilers um pouquinho mais sobre esta estrutura, a linha arqueada, que você, se acompanha lá no canal, já sabe que é chamada aí, o epônimo, a linha de Douglas. E vamos conversar um pouquinho mais sobre quem foi esta personalidade, esse grande anatomista, James Douglas, né? Nascido em 1675, lá no século 17. James Douglas nasceu em Bath, ali pertinho de Edimburgo, aliás, uma linda cidade que eu já tive a oportunidade de conhecer. Ele foi um anatomista e obstetra, então, escocês, formado em medicina pela Universidade de Reims, lá em 1699, na universidade na França. Ele era membro do Royal College of Physicians, né? E também atuou como cirurgião da rainha Carolina de Ansbach, olha só, esposa do rei George II, impressionante, não? Também tornou-se famoso por suas descrições anatômicas minuciosas, né? Era muito minucioso da pelve feminina, especialmente do peritônio. E olha que importante, foi mentor de William Hunter, né? Já comentei isso também no vídeo, irmão de John Hunter, que já temos um vídeo também aqui, uma aula com spoilers aqui do canal Adotor, o canal de Hunter, né? Tinha enorme interesse por cirurgias de correção de hérnias e seu conhecimento de peritônio o levou a fazer observações extremamente detalhadas da cavidade abdominal. Foi um grande colecionador de espécimes anatômicos, ele possuía, né, essa imensa coleção de preparações anatômicas, especialmente relacionadas à pelve feminina, que depois foi herdada e ampliada por seu então discípulo William Hunter, lá do Hunterian Museum em Londres, que também, felizmente, graças a Deus, tive a oportunidade de conhecer. Você já deve ter visto isso lá na aula com spoilers sobre John Hunter, sobre o canal de Hunter. Mas nesta obra, né, Description of Peritoneum, né, and the part of the membrana cellular which lies outside, 1730, está aí a tradução. É nesse trabalho, nesse tratado, a principal obra dele, que ele descreveu a anatomia do peritônio pélvico, ressaltando os recessos que se formam entre as vísceras, incluindo o espaço mais profundo entre o reto e o útero, que eu tenho certeza que você conhece esse espaço, já vou falar um pouquinho dele, tá? Mas também foi neste trabalho que ele então descreveu o que é o motivo do nosso encontro hoje, a linha de Douglas, né? A linha arqueada, também chamada de linha semilunar, a linha de Douglas, como podemos então observar
aqui, né, onde ele faz a sua abertura e a sua descrição, e também aqui nessa figura da sua obra, que é exatamente isso que será o nosso spoiler hoje, exatamente as estruturas que estão passando aí, o porquê que nós temos a linha arqueada, né? Mas você deve conhecer Douglas por causa então dessa descrição dessa região mais profunda que ficou então conhecido, né, como fundo de saco de Douglas, o recesso reto-uterino, né? Essa recessão, esse recesso, perdão, né, de peritônio profundo ali nas mulheres, porque abordaremos tanto lá no canal do Instagram quanto aqui no YouTube da escavação vésico-retal no homem, que é de um outro autor. Espere um pouquinho que teremos isto aqui no canal também. Então aí está colorido o fundo de saco de Douglas da sua descrição, esse recesso então peritoneal. A parte mais profunda, né, da cavidade peritoneal feminina, né, situa-se inferiormente ao fundo de saco vésico-uterino, né, limites anteriores, posteriores, então fica aqui para você toda essa descrição, mas abordaremos quando falaremos melhor lá no recesso anterior masculino, né? Recesso único, perdão, masculino, que é a escavação retovesical, ok? Muito bem, fundo de saco de Douglas, mas a nossa abordagem hoje é pela linha de Douglas. O que vem a ser a linha de Douglas, e vamos iniciar com os nossos spoilers. Quando você observa essa configuração aí na parede abdominal anterolateral, a primeira estrutura que vem ali abaixo da pele, né, da tela subcutânea, da face, né, profunda muscular, essa enorme aponeurose, né, do oblíquo externo do abdômen, e você já nota que você não vê o músculo reto do abdômen, você está vendo a partir da linha arqueada a estrutura chamada de bainha, é a lâmina anterior da bainha do reto do abdômen. Por quê? Porque nós veremos que a partir da linha arqueada inferiormente, nós não teremos esta bainha do músculo reto do abdômen. Não, não. Para entender isso, precisamos ir dissecando, tirando as estruturas, cortando então a aponeurose do oblíquo externo, cortando a aponeurose do oblíquo interno, e aí sim, lá profundamente, você observa então o músculo reto do abdômen. Quando você então retira o músculo reto do abdômen, ali você também observa uma outra estrutura facial, que vai ser a lâmina posterior da bainha do reto do abdômen, mas inferiormente à linha arqueada não. Inferiormente à linha arqueada, nós teremos aí apenas a fáscia transversal e o peritônio parietal. Para entendermos isso, uma dissecação um pouco mais além, um pouco mais profunda, tá aí então as aponeuroses dissecadas, a bainha do reto do abdômen, aberta aí, né, toda essa lâmina anterior dela, que você está vendo, né? Está vendo lá então o oblíquo agora aqui interno do abdômen, com a sua bainha, a linha semilunar aqui, numa dissecção um pouco mais aprofundada, aí sim chegamos ao foco do nosso estudo hoje, de nossa aula hoje. Você observa então uma discrepância muito grande entre o que está acontecendo acima da nossa estrutura de hoje, a linha arqueada, e abaixo dela. Vamos observar acima primeiro. Você está vendo a lâmina posterior da bainha do reto do abdômen. Quer dizer que abaixo da linha arqueada nós não temos a bainha do reto. Quer dizer que todas essas lâminas aponeuróticas passaram anteriormente ao reto do abdômen, ficando posteriormente a ele, quem? A fáscia transversal e profundamente o peritônio parietal, que você vê mais ao fundo numa tonalidade um pouco mais marrom, né? Mais bege. E é esta condição que a gente precisa compreender hoje, porque é
esta linha arqueada, é essa mudança na configuração das aponeuroses que vão permitir a um grande spoiler, o maior spoiler do nosso encontro de hoje, a passagem dos vasos epigástricos inferiores, da artéria e da veia epigástrica inferior, ok? Elas estarão ali abaixo do peritônio, né, numa situação mais anterior a ela, né, o peritônio mais posteriorizado, e elas utilizarão ali esta passagem para entrar dentro da bainha do reto do abdômen para uma anastomose que comentarei aqui um pouco mais à frente, mas que já foi comentada numa aula com spoilers aqui do canal. Esta então, você já deve ter aprendido, é a prega umbilical lateral. Então, revestida de peritônio, nesta imagem do lado esquerdo, né, face posterior da parede anterior do abdômen. Se tirarmos o peritônio, tirarmos então a prega umbilical lateral, nós vamos ver aí a fáscia transversal e essa fáscia sendo então transposta, né, pelos vasos epigástricos inferiores para adentrarem pela passagem então criada, a linha arqueada, para a lâmina posterior da bainha do músculo reto do abdômen. Para compreender melhor, acredito eu, vamos pegar um outro atlas aqui, o Subota, e irmos dissecando para você entender essa abertura. Então vamos lá. A imagem aqui do lado esquerdo meu da tela, né? Você vai ver então a aponeurose do músculo oblíquo externo do abdômen, recobrindo todo mundo. Tirado esse músculo oblíquo externo, você vai ver a aponeurose do oblíquo interno. E você ainda não está vendo o músculo reto do abdômen. Você está vendo o início dele, na verdade o fim, né? As suas inserções costais ali junto ao externo. Mas dali para baixo, junto às aponeuroses, você não está vendo. Essa estrutura aqui da origem do reto estaria ali inferiormente, né? Abaixo profundamente ao músculo peitoral maior. Mas se tirarmos este oblíquo externo, tirarmos esse oblíquo interno, o que nós vamos observar é esta abertura. Qual a abertura? Essa que você está vendo com o músculo reto do abdômen passando então dentro de um túnel. Você nota que você, a partir de um determinado momento, o reto do abdômen surge dentro deste túnel que vai ser então a bainha do músculo reto. Aqui, retirada a sua lâmina anterior, você está vendo a sua lâmina posterior, mas observa que as lâminas, a partir deste nível da linha arqueada, estão passando todas anteriormente, criando então, isso sim, a boca que eu gostaria de mostrar para vocês, né? Vamos ampliar aqui para vocês verem então como se cria esta abertura para a passagem do músculo reto do abdômen, mas também para os vasos epigástricos inferiores. É esta importância maior da linha arqueada, né? Ela ser o resultado de uma mudança de configuração das aponeuroses dos músculos aí laminares, né, da parede anterior lateral do abdômen, para permitir a passagem dos vasos epigástricos, né? Então, é o que nós vamos abordar daqui para frente. Uma vez, então, acredito eu, você tendo entendido, né, essa formação da bainha do músculo reto do abdômen, né, a gente vai abordar como é que ela é construída de um outro plano e depois colocarmos aí o motivo que é os vasos epigástricos saírem de uma configuração para outra configuração para se encontrar com as epigástricas superiores, ok? Então, nós vamos precisar pegar esta imagem posterior aqui e cortarmos em dois níveis. Um, acima da linha arqueada, você já nota aí a presença da lâmina posterior da bainha do reto do abdômen,
e uma abaixo da linha arqueada, onde não teremos essa configuração posteriormente, apenas a fáscia transversal e o peritônio, que está ainda recobrindo, né, mais profundamente essa fáscia transversal. Ok? Então vamos entender essa configuração, e entendendo a partir aqui desse desenho de Moore, que as aponeuroses dos músculos, seja oblíquo externo ou oblíquo interno, elas irão formar esse entrelaçamento de fibras como se basicamente fosse uma continuidade, né? Como se fosse um cadarço, um espartilho, né? Entre o lado direito e o lado esquerdo da musculatura e da parede. Num corte superior, num corte inferior, nós vamos ver que haverá então essa mudança de configuração para que a gente possa então ter a formação da bainha do reto do abdômen acima da linha arqueada e todas essas aponeuroses passarem anteriormente ao músculo reto. Então vamos abordar como que essa transição, né, de aponeuroses aí dos músculos formarão esta configuração. Aqui, se nós ampliarmos, né, a imagem, você já vai ver aqui que este autor coloca aí então as 3 lâminas, né, passando aqui uma posteriormente ao músculo reto, uma anteriormente ao músculo reto, e nota que a lâmina do músculo oblíquo interno se divide anteriormente e posteriormente, e aí sim então criando a bainha do músculo reto do abdômen. Então vamos partir desta análise, aqui ampliando também para você ver que a partir de um determinado momento só iremos ficar com essa estrutura azulada, que é a fáscia transversal, e essa linha contínua esverdeada, que é o peritônio parietal. Grave essa informação. Em determinado momento ali da configuração só teremos essas 2 estruturas protegendo aí a parede, né, com o limite, né, posterior da parede do abdômen. Bom, para entender isso, eu vou passar aqui por 3, 4 autores, ok? Para tentar deixar o mais claro possível esse grande spoiler de hoje então. Vamos lá. Na figura A, aqui do Atlas de Anatomia do Gray, você percebe que estamos com o músculo reto do abdômen, com um tecido aponeurótico anteriormente a ele e posteriormente a ele. Estamos, portanto, acima da linha arqueada. Note que a aponeurose, então, do oblíquo externo, passando da direita para a esquerda, sempre anteriormente, naquele cruzamento, então. O oblíquo interno, com a sua aponeurose, se divide, metade anterior, metade posterior ao músculo reto, e o transverso transitando posteriormente no entrelaçamento, cruzando para o lado oposto, e todas essas aponeuroses na linha mediana, ali se fundindo, né, formando a tão conhecida linha alba. Mas note que abaixo da linha arqueada, todas as 3 lâminas se fundem e passam anteriormente ao músculo reto. Portanto, não há aquela aponeurose posterior ao músculo reto, portanto, aqui não temos a bainha do reto. Ficamos então com uma zona ali, vamos dizer assim, de fragilidade da parede do abdômen, porque teremos apenas a fáscia transversal e, por último, o peritônio parietal. Grave essa palavrinha, fragilidade da parede. Ela vai ser importante daqui a pouco. Num outro atlas, um pouco mais pormenorizado, por que eu digo mais pormenorizado? Porque ele já coloca o objetivo da linha arqueada na figura B, abaixo da linha. Ele coloca justamente ali o motivo da transição dessas aponeuroses, tendo que ora passarem à frente, ora dividida, porque é justamente aí o objetivo, né, da linha, é permitir que os vasos epigástricos, né, artéria e veia epigástrica inferior, passem a correr dentro da bainha, né, do músculo reto,
para se anastomosar com a epigástrica superior, que já conversamos aqui no canal. Alguns autores são bem mais detalhados, então você pode ver que aqui o Sobota ele fez 3 níveis de corte para justamente mostrar a prega, né, umbilical lateral, com os vasos epigástricos. Então, ele não o coloca na região ali do umbigo, porque a partir daqui os vasos se tornam diminutos por causa da anastomose, mas anastomose com quem? Aqui em cima, já dentro da bainha do reto, né? Já naquela configuração de divisão, porque ela vai se encontrar com ramos das epigástricas superiores. Esse desenho fantástico do Atlas do Sobota mostra claramente o objetivo então da linha arqueada, ok? Mas ainda assim colocarei mais 2 atlas aqui para você ver a divisão. Então, acima da linha arqueada, a divisão da aponeurose do oblíquo interno e o transverso passando posteriormente e o oblíquo externo passando anteriormente, o que forma então a bainha do reto lâmina posterior e a bainha do reto lâmina anterior. Na figura de baixo, abaixo da linha arqueada, então mudou-se a configuração, todas as 3 aponeuroses se fundem à frente e aqui você já não pode dizer que você tenha uma bainha do músculo reto. Então aqui, esse livro ele traz essa condição, o que na verdade não é, porque nós teremos a fáscia transversal e o peritônio parietal, e não mais uma estrutura firme, rígida, fibrótica, né? Como é a lâmina posterior da bainha, criando esta fragilidade. E aqui, né, os meus alunos sabem, você que já me acompanha no canal, sabe que eu gosto demais de acompanhar o Frank Netter, né, o Atlas, mas é porque ele é extremamente didático. Então ele vem aqui dizer então da bainha do músculo reto do abdômen, coloca que é uma transição da linha arqueada e deixa bem evidente as 3 lâminas aqui. A do oblíquo externo, então, passando anteriormente, a do transverso se dividindo, metade anterior, metade posterior, e a do transverso do abdômen passando posteriormente, criando, então, de cada lado, nessa transição de cruzamento, a bainha do músculo reto. Infelizmente, ele não coloca aqui, né, o motivo, os vasos epigástricos inferiores. Aqui, ele coloca então as lâminas abaixo, né, da linha arqueada e coloca as 3 lâminas então se fundindo, passando apenas anteriormente, cruzando para o lado de lá, deixando então essa zona de fraqueza, apenas com a fáscia transversal e o peritônio parietal nessa região abaixo da linha arqueada. Já não coloca aqui, é uma pena, a prega umbilical lateral com os vasos epigástricos, ok? Mas nós vamos ter que mostrar porque esse é o objetivo maior depois da compreensão da linha arqueada, ok? Que é justamente o motivo dela, o objetivo da criação dessa alteração de configuração, justamente ali, abaixo do peritônio, abaixo da fáscia transversal, os vasos epigástricos da sua origem ali na veia e na artéria, né? Drenagem à veia para a ilíaca externa e origem da irrigação ali na artéria ilíaca externa, conseguirem então usar a linha arqueada para passar para dentro da bainha, uma mudança de planos, de mais posterior para mais anterior, como muito bem mostra esse desenho de Sobota. Vamos pegar alguns outros autores aqui. Então você vê a origem da artéria epigástrica inferior, ali na ilíaca externa, a tributação da veia epigástrica, né, inferior na veia ilíaca externa, e ele mostra um lado com o peritônio, tirando-se o peritônio a fáscia transversal, aqui com a bainha, aqui já não, com a fáscia transversal, e ela então mudando de plano, passando então pela linha arqueada, entrando dentro da bainha do reto.
Aquele ponto de fragilidade que eu disse que isso vai causar, você já deve ter estudado, senão já fica aqui um outro spoiler. Porque entre a prega umbilical lateral e a prega umbilical medial, foi o que você, se ainda não aprendeu, irá aprender, é onde se encontra a fossa inguinal medial com o triângulo de Hasselbalch, que já abordamos também em ambos os canais. E lateralmente, a fossa inguinal lateral. Por que 2 pontos de fraqueza, de fragilidade? Porque neste local é a sede potencial de hérnias inguinais indiretas, e aqui onde temos o trígono de Hasselbalch, as hérnias inguinais diretas, que já abordamos aqui também, né? Então, neste desenho bem bonito de Prometheus, para a gente fechar basicamente isso, a linha arqueada, os vasos epigástricos, a sua origem, a artéria epigástrica inferior, a sua tributação, a veia epigástrica inferior, e aqui a fáscia transversal, tirou-se o peritônio, né? E você está vendo essa mudança então de posição, de uma situação mais posterior para uma situação mais anterior, usando a linha arqueada para atingir posteriormente a bainha do reto do abdômen, para se anastomosar com a epigástrica superior. Aqui no néter, ele também deixa isso bem evidente, mas ele mostra um desenho mais aproximado, né? Para a gente ver mais uma vez a linha arqueada, a lâmina posterior do reto, né? Então aqui nós teremos o ponto de fragilidade para as hérnias indiretas, o trígono de Hasselbalch para as hérnias diretas, ok? E essa vista, né, esse desenho anterior com as 3 pregas umbilicais, né, mediana, medial, e a única que é vascular, a lateral, com os vasos epigástricos, ok? Então, esses são os spoilers, né, que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu só quero finalizar com algumas imagens mostrando melhor, claramente, esses vasos, então, transitando para criar essa via profunda, né, anastomótica, né? Então, ali no Prometheus, aqui no néter, vamos ampliar um pouquinho aqui, até para a gente visualizar, né, essa rede anastomótica, olha lá, que você observa então a linha arqueada servindo então de mudança de direção dos vasos epigástricos de um plano mais profundo para um plano um pouco mais superficial, para se encontrar então com os ramos, né, das veias, né, e artéria e epigástrica superior, ok? Muito bem. Tá? Aqui nessa vista posterior, a gente também observa, né, no Sobota esta condição. Então ali os vasos epigástricos, né, origem e tributação, né, das inferiores, e essa então rede anastomótica ali na região do mesogastro ali, né, para se anastomosar com os vasos epigástricos superiores. Estes nós já abordamos aqui, né? Já abordamos aonde estão passando esses vasos ali no tórax, mas eu vou comentar aqui um pouquinho daqui a pouco, né? Aqui 2 imagens outras de edições do Sobota, do néter, e a gente vê então bem evidentemente esta anastomose. Aqui então, só para deixar claro a origem, né, da artéria epigástrica inferior, né, várias vistas, ok? Aqui mais uma vez a epigástrica inferior, e você nota então a rede anastomótica com a epigástrica superior. Isso vale tanto para artérias quanto para as veias, né? Já vimos lá no canal aqui o trígono de Morgane, né? Por onde passa aqui a região onde transita aí o vaso torácico interno para se transformar num dos ramos, a epigástrica superior, o trígono externo costal. Nesse momento eu faço o convite para você então também ver essa aula com spoilers lá no canal,
já falamos aqui do trígono externo-costal, o trígono de Morgani, tá? Uma região também de fragilidade com a hérnia de Morgani, ok? Então, essa aqui é um quadrinho aqui para nós entendermos a drenagem venosa, né, profunda, né? Estamos, portanto, nesta região da parede abdominal, profundamente aí a ela, né? Que já comentei aqui dessas anastomoses superficiais aqui também no canal, a cabeça de medusa, mas aqui a gente vê então a tributação da epigástrica inferior, a anastomose dela com a continuação, né, epigástrica superior dentro da bainha, a torácica interna e isso chegando lá na subclávia. Todo um sistema paralelo, né, anterior ao sistema posterior, que são ali cava superior, cava inferior e o sistema ascendente lombar, iásigo e hemiásigo. Okay? Então aqui a epigástrica inferior, tributando para a ilíaca externa, nessa vista, né? E aqui também, nessa vista de perfil, a anastomose com a epigástrica superior. Okay? Aqui um desenho bem bonito de Netter, para a gente ver que as veias também fazem toda essa anastomose na parede aí dentro da bainha do músculo reto do abdômen. Okay? Bom, por que então eu falei do ponto de fragilidade? Porque, mais uma vez, se você acompanha o canal, se ainda não, vá lá ver esse vídeo tanto no Instagram quanto aqui no YouTube, porque é aqui uma das regiões que a gente pode ter aí o surgimento ali entre a linha semilunar e a linha arqueada. A linha semilunar, você já sabe, é a linha de Spiegel, e esta é a hérnia de Spiegel. Poxa, então é isso, a hérnia de Spiegel, ela justamente ocorre ali na junção entre a linha arqueada e a linha semilunar, justamente porque ali para baixo nós não teremos mais a configuração da bainha do músculo reto do abdômen, criando a possibilidade aí de uma herniação, ok? Então é por isso que você então fica com esse spoiler aí da hérnia da linha semilunar, a hérnia de Spiegel, e observe que ela está justamente ali abaixo da linha arqueada, ok? Muito bem, para a gente finalizar, eu gostaria de trazer essa imagem anatômica, muito bonita, né? A gente então vê os vasos epigástricos aqui injetados, né? E entrando, né, na lâmina posterior da bainha do reto do abdômen, ok? E aqui esta foto também real, anatômica da parede, mostrando a linha arqueada de ambos os lados, né? E aqui os vasos então epigástricos adentrando, né, a esta lâmina posterior. E aqui o item 5 seria a linha semilunar, a linha de Spiegel, e portanto a hérnia de Spiegel acometendo então esta região, assim como a possibilidade aqui das hérnias indiretas e das hérnias diretas nesta região aqui, tá? E por fim, numa sequência de cortes, eu gostaria de ampliar essas imagens para ir mostrando para vocês o que eu acho extremamente importante, que ali na bainha os autores vão colocar, né, a passagem dos vasos epigástricos para dentro desta lâmina posterior da bainha do músculo reto do abdômen. Ok? Aqui ele ainda não colocou, né? Estamos transitando com a torácica interna aqui ainda. Vamos ver uma próxima imagem. Ok? Aqui já assim, vamos ampliar para que você já veja que aqui o Netter, neste corte, então já colocou os epigástricos superiores dentro da lâmina aí, né, posterior, dentro da bainha do músculo reto do abdômen. Então aqui a bainha com as configurações metade, né, do oblíquo interno à frente e atrás, o oblíquo externo anteriormente e o transverso posteriormente, né? Vamos a uma outra imagem na sequência. Okay?
Nesta aqui eu acredito que ele ainda também não colocou, não. Vamos uma outra, para a gente ver se ele vai colocar mais abaixo. Pronto, aqui sim. Então agora aqui estamos ali já com os vasos epigástricos mais inferiores, né? Então aqui os ramos epigástricos inferiores que já adentraram a bainha do músculo reto do abdômen usando a linha arqueada. Ok? Muito bem. Aqui, olha lá, ainda não utilizou, olha lá, está ainda formando aqui a prega umbilical lateral e vai usar a linha arqueada para adentrar a bainha do músculo reto. Ok? Então, com essas imagens aqui, eu gostaria de finalizar o nosso encontro hoje. Espero que você tenha gostado. Deixa eu finalizar então aqui para voltarmos juntos a um aumento aqui da minha presença, ok? Para solicitar que você então, se gostou, deixe o seu curtir aí, o seu joinha, o seu like. Muito importante também você deixar os seus comentários, comente o que você quiser, comente sobre este vídeo, deixe sugestões aqui para o nosso canal, que é feito com carinho para você que é aí apaixonado ou tem dificuldade, né, para transitar nesse universo da anatomia humana. Não me deixe também de seguir lá no canal do Instagram Anatomia com Romano. Então é isso. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo aqui do canal. Então é isso. Tchau!